a paz do Senhor, bem-vindos nesta manhã à nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa lição de número 2, a lição sobre despertamento espiritual, um milagre. Nós estamos estudando o terceiro trimestre da nossa revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, uma revista em modelo especial, devido ao momento em que estamos vivendo, por não haver a possibilidade de estarmos realizando as nossas aulas presenciais aqui no templo. Então a CPAD disponibilizou esta revista em caráter especial para que pudéssemos nós estarmos lecionando através das lives, através do meio das mídias para nosso povo. E nós estamos nesta nossa segunda lição, que trata sobre os princípios divinos em tempos de crise. É o tema desse trimestre. E a nossa segunda lição é despertamento espiritual, um milagre. Quero te convidar para juntos neste momento fazermos uma oração ao Senhor, pedindo a Ele a sua bênção e graça, para que tenhamos uma escola bíblica dominical abençoada por Ele. Amado Deus, querido Pai, é no nome de Jesus, o Teu Filho, santo, bendito e amado, que viemos diante da Tua presença, para nesta manhã de domingo, aprender mais uma lição da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que é o nosso professor por excelência, esteja abrindo o nosso entendimento, para que possamos compreender a profundidade da Tua palavra. Abençoe a todos quantos, Senhor, nesta manhã estão conosco, e aqueles outros que estarão chegando nessa live, e que o Senhor seja derramado sobre nossas vidas, esteja derramando sobre as nossas vidas bênçãos sem medidas. Pai, estenda tuas mãos sobre aquele que necessita de uma cura, de uma libertação ou de um problema que esteja afligindo a sua vida, e dá, Senhor, a todos paz e alegria, e que nesta manhã fale conosco uma vez mais através da tua palavra, no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estaremos, irmãos, nesta manhã aprendendo a lição de número 2 da nossa revista, Despertamento Espiritual, um milagre. Eu sei que você, quem sabe, não tem a revista, mas se você é cadastrado pela revista digital, você pode comprar os direitos e aí você pode acompanhar através do seu tablet, celular e até mesmo pelo seu computador as lições que a CPAD disponibiliza na sua plataforma digital. Ok? Lição de número 2, dia 12 de julho de 2020, já estamos quase chegando na metade do mês de julho. Despertamento espiritual, um milagre. O nosso texto áureo: e isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo exortando a igreja de Roma, e a sua exortação chegou até nós aqui. Verdade prática: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Leitura bíblica está em Esdras capítulo 1, versículo 1 ao 7, e Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 3, que nos diz assim, você pode acompanhar pela Bíblia Sagrada. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós e todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique casa ao Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens, seu lugar, o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados
afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantou o chefe dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo o Espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confiaram as mãos com objetos de prata e com ouro e com fazenda, e com gados e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seu Deus. Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Esta era a situação inicial quando o rei Ciro decretou no seu primeiro ano de governo, após conquistar o Império Babilônico, os medos e Pérsia, e subiu ao trono Ciro, o Pérsia, e ele então decretou que todos os judeus que estavam em seu império retornassem a Jerusalém para edificarem a casa de Deus, que fora destruída pelo exército de Nabucodonosor, o exército babilônico. E então muitos retornaram, outros não, ficaram por lá. Esta era a situação geral, panorâmico da situação naqueles dias. A introdução da nossa lição desta manhã diz: nessa lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. O que é despertamento espiritual? Despertamento espiritual nada mais é que voltar a fazer a vontade de Deus. Voltar a observar e obedecer os princípios que Deus estabeleceu através da sua palavra. Despertamento espiritual é apego às coisas referentes a Deus, com dedicação, diligência e um desejo de consagração permanente para executá-las. Quando se faz necessário um despertamento espiritual? Um despertamento espiritual se faz necessário quando todas as coisas estão cooperando para um estado de calamidade em meio ao povo de Deus. Quando o povo de Deus se torna apático, se torna negligente concernente às coisas de Deus. Quando o povo de Deus já não tem mais entusiasmo para com Deus. Se faz necessário também quando a palavra de Deus já não tem mais aquele valor primário na vida do próprio povo de Deus. Se faz necessário quando nós negociamos os princípios de Deus por princípios mundanos. Se faz necessário quando a carnalidade, a perversidade permeante no coração do homem e da mulher de Deus tem mais apego, mais aconchego do que as coisas espirituais. Esta é a grande necessidade de um despertamento espiritual. E o despertamento espiritual, ele pode ser em âmbito individual, ele pode ser em âmbito coletivo, de uma coletividade, de uma igreja, ele pode ser um despertamento a nível também nacional. O despertamento, ele não tem limite. Então, uma das perguntas que já desde o início fica entre nós aqui, estaríamos nós hoje precisando
de um despertamento espiritual? Estaria você, fazendo agora uma análise mais friamente, um autoexame, estaria você necessitando um despertamento espiritual? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida espiritual com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? É satisfatório? Pode melhorar? Então é o que nós estaremos nesta manhã tratando na nossa segunda lição. Despertamento espiritual, um milagre. O nosso primeiro ponto é: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Então, o despertamento sempre emanará de Deus. Todos os despertamentos que haja espiritualmente, ele tem a sua origem, ele vem de Deus. Como assim? Deus despertou a Daniel para orar. Daniel começa a interceder para o cumprimento da própria palavra de Deus, do final do cativeiro na Babilônia. Acontece a conquista dos medos e persas sobre os babilônicos. O rei Ciro, o imperador, se sobe ao trono e Deus desperta no espírito de Ciro o desejo de edificar a casa de Deus, dando ao povo a liberdade de voltarem à sua terra. Então, todo despertamento espiritual emana de Deus. E Deus conta com colaboradores para esse despertamento. No caso aqui, fora com Daniel para orar e fora com Ciro para decretar. Deus, ele tem as pessoas em um despertamento em que ele fará uso. Não foi o tanto de oração de Daniel que provocou o despertamento, nem mesmo a sua consagração ou santificação. Todo despertamento vem de Deus, emana de Deus. É o próprio Deus quem faz o milagre do despertamento. Deus usa os instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Despertamento sem Deus não tem duração, não alcança o objetivo. Todo despertamento que começou sem Deus, ele terminou no final de semana ou no começo da outra semana. Já notou que algumas pessoas, em alguns cultos, elas são despertadas ou motivadas, ou o seu temperamento, as suas sensibilidades são elevadas durante o culto, mas na segunda-feira ela continua sendo sempre aquela mesma pessoa, ou até muitas vezes pior? Então, são despertamentos emotivos, e não são despertamentos que emanou de Deus, mas de suas próprias emoções. Então, não tem duração. O despertamento que permanece é aquele que emana de Deus. Deus usa colaboradores para fazer com que o seu despertamento aconteça, o seu objetivo aconteça. Louvado seja o Senhor para sempre. As coisas humanas, elas podem serem explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento sopra para onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Então, as coisas humanas, elas podem ser explicadas, calculadas e até definidas. As coisas divinas, as coisas do Espírito, é impossível explicar, é impossível calcular e é impossível ter uma definição completa, porque Deus, ele não se limita à raia humana, ele é Deus, ele está acima de tudo, ele age como quer, ele age quando quer e ele usa quem ele quer também. Assim é o nosso Deus. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro, mas na verdade nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus.
Você pode até senti-lo, sentir a sua presença, sentir o seu coração ferver, a sua alma se apegar a Deus, porém, compreender com todas as suas nuances, jamais você consegue. Por quê? Porque os despertamentos que emanam de Deus não tem como medir. Deus age livremente como Ele quer. O despertamento espiritual, então, emana de Deus. Deus conta com colaboradores para trazer esse despertamento. Não são os colaboradores os despertadores, é Deus. Mas os colaboradores, eles são anunciadores desse despertamento. Deus pode usar uma pessoa para trazer um grande despertamento. Assim como Ele usou João Batista para ser o precursor da vinda de Jesus. Ele pode usar, assim como Ele usou os apóstolos para pregarem o Evangelho. Assim é que Deus trabalha. Emana dele, Deus, Daniel, Ciro e tantos outros na história que Deus usou para promover o seu despertamento. E você que está nos acompanhando nesta manhã, Deus pode usar-nos nesta geração para promover um grande despertamento espiritual. Que Deus possa atender o clamor da sua igreja nos dias atuais. Segundo, mas quais são as finalidades do despertamento? Todo despertamento tem a sua finalidade, tem o seu propósito. Aliás, Deus, tudo que Ele faz, tudo que Ele cria, tudo que Ele fala, tem um propósito. Deus não é um Deus sem propósitos. Deus é um Deus que tem finalidade nas coisas que Ele determina. E um despertamento espiritual, ele também tem as suas finalidades. Quais são as suas finalidades? Restauração, naquele então, para com Israel, fora a restauração nacional de Israel. O despertamento que Deus traz naqueles dias, através da oração de Daniel e o decreto de Ciro, é para restaurar o povo dele que estava no cativeiro da Babilônia por já 70 anos. Então agora Deus entra despertando a este povo para que eles retornem à sua pátria, à sua nação. Deus então, quando traz um despertamento, o propósito é restaurar. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os seus desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías há cerca de 180 anos antes, como está Isaías 44, 28 e 45, de 1 a 6. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Então Deus, ele despertou em Ciro, no seu espírito, esse desejo de fazer com que, através de um decreto, o povo judeu voltasse à sua pátria. E isso Deus já havia pré-estabelecido profeticamente 180 anos antes do próprio nascimento de Ciro. O profeta Isaías havia profetizado, vaticinado estas palavras, que Ciro seria o homem que restauraria o povo à sua pátria, à sua nação. A restauração. Então, o despertamento, a finalidade é a restauração nacional do povo de Israel. Quando o propósito de Deus chegou, então, ao conhecimento de Ciro, na sua alma, no seu espírito, já era um fato, já estava ali. E a profecia foi somente aquilo que Deus havia estabelecido como o seu propósito e o seu plano. Mas dentro do espírito de Ciro, ele já tinha estabelecido esse desejo de retornar
o povo judeu para a sua pátria. Assim, logo no início do seu reinado, 1 ano de reinado, Ciro proclamou o seu decreto autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo de Israel. Qual era a finalidade aqui? Restaurar o povo de Israel à sua pátria. A finalidade de um despertamento pode ser a restauração de uma vida, de uma família, de uma igreja, de uma cidade, de um estado, de uma nação e até o mundo. O despertamento espiritual, para que você tenha uma ideia que aqueles discípulos que receberam a missão e comissão de levarem o evangelho, eles chegaram até nós, até aqui. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um momento bastante atípico, em que há estabelecido em todo o mundo muitas nações em quarentena, fechadas as suas casas, fechadas em seus lares, e o meio que Deus está utilizando para levar a sua palavra é este meio que nós estamos utilizando aqui agora. Então, neste momento em que eu estou falando aqui conosco nessa nossa aula da Escola Bíblica Dominical, nesta lição, essas imagens com este som está dando volta ao mundo. Em qualquer parte do mundo, a pessoa pode acessar o conteúdo desta lição para poder ser edificada. Por quê? É a forma que Deus está usando. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu sinto no meu espírito, pelo Espírito Santo, dizer. Deus, através de hoje, desta pandemia, Ele está apressando a pregação do Evangelho em todo o mundo. É a forma que Deus está usando. Veja a magnitude e o alcance que pode chegar uma live como essa, um estudo como este, dá volta em todo o globo. E é uma forma de Deus também fazer com que a sua missão na questão da pregação do Evangelho seja acelerada e, com isso, o arrebatamento da igreja se torne uma realidade mais plausível, mais próxima, mais agora. Então, para que você e eu possamos entender, fechou-se uma porta, Deus escancarou para todo mundo a pregação do Evangelho. Louvado seja o Senhor para sempre. Segundo, a restauração espiritual. A primeira restauração foi a restauração nacional. A segunda restauração é a restauração espiritual. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. Todo o despertamento espiritual emana de Deus. E Deus quer usar o homem para promover esse despertamento espiritual. E Deus só usa os homens que cooperam com eles, que estejam de livre vontade espontânea para serem usados por Deus, para que Deus possa trazer o despertamento espiritual. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Quando Deus criou o homem, Deus o fez com esta capacidade de escolher se vai obedecer ou se não vai obedecer. Você que está aí, você tem a decisão nas mãos. Você escuta a palavra de Deus e você é quem decide. Vou crer, não vou crer, vou fazer, não vou fazer, vou obedecer, não vou obedecer. Claro que quando obedecemos, tem os seus resultados positivos. Quando não obedecemos, tem os seus resultados negativos. Porém, sempre a questão da obediência é nossa. Temos o livre-arbítrio. Alguns dizem que o nosso livre-arbítrio é um escravo, que nós não temos o direito de escolher. Claro que temos.
até o versículo mais popular e mais extraordinário da Bíblia, apresenta ali a possibilidade do livre-arbítrio, da livre escolha. Porque de tal maneira amou Deus o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ali está a livre escolha, para que todo aquele que nele crê. Então você decide em crer ou não crer. Num despertamento espiritual, é da mesma forma. Deus quer usar o homem. Deus quer o homem como cooperador. Mas o homem precisa obedecer às diretivas divinas, às decisões divinas. Se o homem assim não fizer, não tem como ser instrumento na mão de Deus, não tem como cooperar com Deus na hora do despertamento espiritual. E esta é uma verdade para todos nós, para mim e para você. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muito dos costumes dos babilônicos. Porém, havia aprendido lições concernentes à vontade de Deus. Não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, como é apresentado pelo profeta Isaías no seu capítulo 1. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resoluto no despertamento e esse nas suas restaurações espirituais. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Então, enquanto Israel estava na sua terra, sempre eles procuraram maneiras de provocar a Deus em desobediência. E muitos judeus foram erguendo altares aos deuses das nações em que Deus havia proibido terminantemente. Alguns reis foram realmente maléficos. Salomão, por exemplo, fez vários altares para adorar a deuses na sua terra. O que dizer de outros reis? Os livros de reis estão repletos de reis que levantaram altares, que fizeram a idolatria, que levaram o povo a praticar a idolatria. Então, com o cativeiro, levando o povo para a Babilônia, o povo foi curado. Eles poderiam ser agora acusados de qualquer outro pecado, menos de idolatria. Deus havia curado o povo. Agora eles vão retornar para a sua terra, mas eles vão chegar despertado e restaurado espiritualmente falando. A finalidade principal do despertamento espiritual é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. O despertamento sempre virá para restaurar espiritualmente o povo de Deus. E nos dias em que estamos vivendo, é bem-vindo um despertamento espiritual no meio do povo de Deus. Isto seria de suma importância para a igreja do Senhor nosso Deus. E eu tenho um desejo no coração que esse despertamento venha acontecer nesses dias. Porque assim como Israel é um parâmetro para a gente olhar, é um espelho para a gente olhar. Evitar os erros que eles cometeram e apegar os acertos que eles tiveram na sua jornada com Deus. A igreja primitiva também, tirar os erros que ela cometeu e sempre agregar em nossas vidas os acertos que ela assim o fez. E nos dias que estamos vivendo, nós temos um cristianismo misturado, cristianismo com humanismo. Nós temos hoje dado mais valores aos homens do que ao próprio Deus. Os nossos púlpitos, eles precisam ter certas personalidades para que o povo vá ao centro de adoração.
As coisas mundanas, elas são prioritárias na vida de muitos cristãos. A carnalidade, o pecado já não é mais odiado com todas as forças por uma grande parte da comunidade cristã. A política tem sido o mais importante na vida de muitas comunidades cristãs. Essa questão de correr atrás de dinheiro, atrás de bens materiais, de uma prosperidade mórbida, cheia de entusiasmo de ganhar e de se tornar rico, tem sido o evangelho de muita gente. Esta tem sido a tônica na direção da igreja. E o que se faz necessário? Um despertamento espiritual. Voltarmos ao princípio da obediência à vontade de Deus. O que estamos praticando em muitos lugares e em muitos centros de adoração não é cristianismo. As liturgias que estamos apresentando não é um culto a Deus. A frieza espiritual, a questão das pessoas virem ao culto e dar mais atenção ao celular, às redes sociais, na hora da adoração, do que a Deus, parece que se tornou algo tão natural para muita gente. O chegar no templo, dobrar o seu joelho, fazer uma oração de agradecimento a Deus por estar ali, também perdeu a sua efetividade no coração de muitos crentes. 2 ou 3 ajoelham e oram enquanto os outros ficam sentados e conversando. Então se faz necessário um despertamento espiritual para uma restauração espiritual para a igreja do Senhor. Que o Senhor venha restaurar o seu povo. Então a finalidade do despertamento é uma restauração, levar o povo de Deus para dentro da vontade de Deus. Terceiro, Deus cumpre as suas promessas. A finalidade de Deus em suas promessas, pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, como disse Jeremias 27, 22, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa sob o comando de Ciro da Pérsia, Jeremias 25, 12, Isaías 44, 28, 45, de 2 a 6. Então Deus está cumprindo a sua promessa. Deus prometeu que traria o povo de volta da terra da Babilônia. Deus prometeu que destruiria o império babilônico. E Deus, através dos medos e persas, destruiu a Babilônia. E através de Ciro, ele traz agora um decreto para que o povo retorne à sua terra. Esta foi o cumprimento da promessa de Deus. Deus também renova as suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas da glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Então Deus também no despertamento, ele vem renovar as suas promessas. Aquelas promessas antigas que parece que estão lá nas páginas bíblicas, e eu creio que muitos liam o profeta Isaías e pensavam, mas isso daqui, né? Isso aqui está registrado aí. Mas no despertamento, aquilo ganhou vida. Não que ela tinha perdido a vida ali, mas os que liam já não dava tanta importância a ela. No despertamento espiritual, Deus vem renovar as promessas, as antigas. Parece que as promessas antigas tornam tão real e tão desejada e tão inflamadas em nosso ser através do Espírito Santo. Isso sem contar novas promessas e novas bênçãos que parece que estava escondida de nós, mas são agora novamente iluminadas pelo Espírito Santo, bênçãos em Cristo Jesus. Meu querido irmão, nada substitui
as bênçãos que Deus nos dá por intermédio de Cristo. Um relógio, uma casa, um carro, nada, absolutamente nada. Isso são acessórios. As bênçãos que Deus nos dá em Cristo Jesus, elas são eternas e permanentes. Falamos disso aqui já. Então você e eu precisamos parar de procurar por coisas materiais, porque o despertamento sempre vai nos levar a uma restauração pelas bênçãos espirituais. E de repente, tudo aquilo que a gente tinha como prioritário para as nossas vidas, perde-se os valores. E as bênçãos do Senhor Deus, elas se tornam vivas, grandes, dentro de nossas próprias vidas. O nosso coração passa a anelar por elas. As promessas, nós nos apoderamos delas para viver com Cristo. O nosso amor por Cristo é renovado. A nossa consagração por Cristo é renovada. A nossa dedicação e diligência pelas coisas de Deus, ela tem vida. Não se faz necessário mais a imploração para que as pessoas estejam nos lugares de adoração. Não se faz necessário mais a imploração para que as pessoas leiam a Bíblia, compartilhem com seus irmãos a palavra de Deus, porque eles terão o prazer de fazer, porque o Espírito Santo que o restaurou por dentro, através de um despertamento, o impulsiona, faz ferver a alma e desejar isso com forças. E isto é a renovação das promessas. Terceiro, Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento espiritual, Deus cumpre as suas promessas. A finalidade de Deus em suas promessas, Deus renova as suas promessas, Deus renova a fé dos abatidos. Diz a nossa lição, pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa, de oração. O despertamento nasceu no coração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. O despertamento, ele nasce no coração através da oração e ele só vai permanecer aceso através da oração. É voltar a orar. No despertamento, Deus nos leva novamente a prostrar diante dele. No despertamento, a oração passa a ter primazia nas nossas vidas. Aquele desejo de falar com Deus, desde o despertar da manhã até o final do dia, aquela comunhão, aquela comunicação com Deus. Se você teve uma experiência de salvação genuína, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. É só você fazer um retrocesso nos seus primeiros dias de fé e lembrar como fervia dentro da tua alma o desejo por Deus. Em todos os cultos de oração você estava, em todos os cultos de adoração você estava, em todas as coisas referentes a Deus, ali você estava no meio. Ninguém te impedia, você atravessava a cidade de um lado ao outro para estar num lugar de oração, para estar num lugar de adoração. Não havia impedimento, poderia chover, poderia fazer frio, você poderia não ter o meio de locomoção, ia a pé, outras vezes ia com dificuldade, mas você ia, porque você estava despertado. O que foi que aconteceu? O tempo foi passando e outras coisas foram se agregando na vida, ao ponto de que de repente, o pneu do carro furou, não vai dar para ir ao culto. Não existe uma das coisas que as pessoas mais fazem nesses dias do que eliminar de suas vidas aquilo que eles fazem para Deus. Pastor, a minha esposa está grávida, eu não vou mais poder dar a lição da escola bíblica dominical. Pastor, olha, eu não tenho carro, não vai dar mais para atender, não vai mais dar para estar no culto. São formas. Todas as vezes que a gente consegue alguma coisa, a gente deixa aquilo que fazíamos para Deus. Isso demonstra e fica claro que o despertamento espiritual, o estado espiritual nosso é frio, é frívolo, é escasso. Então no despertamento espiritual, você vai por coisas de Deus.
E nesse cumprimento das promessas, Deus promete renovar a fé dos abatidos, voltar ao primeiro amor, voltar a ter o mesmo entusiasmo, o mesmo fervor, a mesma constância, a mesma consagração, a mesma dedicação. Isso é um despertamento espiritual. Se não estamos vivendo isso, nós precisamos desse despertamento agora. Se não estamos vivenciando isso em nós, nós precisamos agora desse despertamento espiritual. Você não precisa de uma live, você não precisa de um cantor, de um pregador, não, você precisa do Espírito Santo. Você que já conhece a Deus, que já tem experimentado o poder do reino vindouro, você sabe o caminho. É só dobrar-se diante de Deus e dizer: Deus, desperta a minha vida. Desperta a minha vida, desperta a minha vida. Nada venha substituir em nossas vidas que as coisas de Deus, do que aquilo que Deus quer que façamos por Ele, com Ele, em todos os lugares. Então, se despertarmos, nós veremos realmente coisas grandes acontecerem em nossas vidas e na vida do nosso povo. No Antigo Testamento, o fogo no altar do incenso não se podia deixar de apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso hoje como no dia do Pentecostes. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Meus queridos irmãos, o termômetro que mede a vida de alguém despertado é para saber aonde ele está. Quais são as prioridades do seu coração? Se você não tem prioridades espirituais na sua vida, significa que você precisa de um despertamento. Se você encontra qualquer excusa, qualquer desculpa para não estar envolvido com as coisas de Deus, você precisa de um despertamento espiritual. E agora, neste momento, Deus promete despertar. Que Deus em Cristo venha despertar a sua igreja, o seu povo, venha despertar você, venha despertar a mim para uma vida espiritual efetiva, abundante, que Ele tem para nós. Quarto, o despertamento torna os homens obedientes a palavras de Deus. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Neemias capítulo 12, versículo 44 ao 47, fala sobre o culto. Deus tinha estabelecido uma liturgia de culto para o povo judeu lá no deserto. E eles vinham praticando isso, porém, quando chegou a frieza espiritual, alguns relatos de reis que deixa claro que até a casa de Deus eles fecharam e abriram um outro templo de um Deus concorrente. Houve rei que até mesmo transgrediu a lei tremendamente e profanou o altar de Deus, oferecendo sacrifícios de animais imundos. Mas quando o povo agora retorna, eles vêm tomar a palavra de Deus como primazia. O culto é obedecido rigorosamente segundo a palavra de Deus. Eles foram procurar na genealogia quem era verdadeiramente os sacerdotes que poderiam ministrar no templo. Uma das questões no livro de Neemias é que ele não aceitava aquele casamento misto de judeu com o povo da terra, que os filhos não falavam nem judaico e nem a linguagem de Canaã. Eles queriam voltar à palavra de Deus. Todo despertamento tem como esta finalidade tornar o homem obediente à palavra de Deus.
E a primeira coisa que eles fazem é: vamos fazer conforme estabeleceu Deus. Como nós precisamos voltar a fazermos cultos para Deus? Estamos fazendo culto para homens. Estamos celebrando personalidades. E eu e você temos uma responsabilidade de cultuarmos a Deus. Na nossa vida, primeiro é Deus. Sempre com Deus, andar com Deus, viver para Deus, essa deve ser a nossa tônica. Segundo, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, por mais que ela é ridicularizada, por mais que ela é zombada, há grupos, há pessoas, há meios que se levantam e dizem tantas coisas contra a Bíblia Sagrada. Dias atrás alguém até dizia que era necessário tirar este livro arcaico da vida do povo, porque esse livro era que impedia a atualização da sociedade para um estado moderno. O despertamento vem fazer-nos aferrar a palavra de Deus, a apegar a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus. O Espírito Santo faz com que o crente deseje intensamente a palavra de Deus. Os maiores inimigos da palavra de Deus não são aqueles que a queimam em praça pública. Não. Os maiores inimigos da palavra de Deus são aqueles que se dizem que pertencem a Deus e que menospreza a sua palavra, não cumprindo, não fazendo, não praticando. Então o Espírito Santo, no despertamento, fará com que voltemos definitivamente à palavra de Deus. Desejaremos esta palavra, quereremos esta palavra. Louvado seja Deus. Paulo escreveu: para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E é esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. No Salmo de número 119, versículo 63. Então, meus queridos irmãos, o despertamento espiritual é um milagre. O despertamento espiritual, ele emana do próprio Deus, vem de Deus esse despertamento. Deus levanta cooperadores para esse despertamento. No caso do povo de Israel, fora Daniel e o rei Ciro. As finalidades do despertamento espiritual para Israel foram a restauração nacional e a restauração espiritual. Deus cumpre as suas promessas durante o despertamento. A finalidade de Deus em suas promessas é fazer com que elas realmente sejam abraçadas, cridas e praticadas. Deus renova essas promessas no coração daqueles que dizem crer em Deus durante o despertamento. Essas promessas são renovadas e Deus renova também a fé daqueles abatidos, que já não têm forças para caminhar. Deus o levanta, o renova. E por último, o despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. No caso de Israel, eles voltaram à terra para fazer como Deus havia instituído na lei. No nosso caso, nós devemos fazer segundo a vontade de Deus. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que o cristão tenha um apego maior à palavra de Deus, assim como fez Israel. É você despertado? Precisa você ser despertado? O Espírito Santo, ele está entre nós. E ele jamais quer que eu e você continuemos uma vida cristã sem entusiasmo,
sem eficácia, sem própria vida. Ele quer tirar-nos do legalismo ou da frieza, da letargia espiritual e nos levar a um estado de despertamento, amando a Deus sobre todas as coisas, a sua palavra como prioridade em nossas vidas, o próximo como a nós mesmos, e sermos usados pelo Espírito Santo nessa geração. Que Deus nos ajude e que Deus nos desperte. Este milagre precisamos hoje. Vamos orar. Você que nos acompanhou até este momento, eu quero te agradecer por estar conosco na nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa lição de número 2, Despertamento Espiritual, um milagre. E este milagre acontece dia a dia em nossas vidas. Oramos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, o teu santo e amado Filho, é que diante da tua presença estamos. Queremos te agradecer, meu Senhor, segundo a tua bondade e misericórdia, pela palavra que nos traz ao coração. E pedir, Senhor, um despertamento espiritual para mim, para o meu irmão, para a tua igreja, para o teu povo, para a nossa nação, estendendo as tuas mãos em todas as direções, começando, Senhor, por todos nós. Começa por mim, e que possa se estender, Senhor, por todos. Assim eu te peço nesta hora, o santo nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor.